Boa noite, galera, tudo bem? Bom, espero que vocês estejam aproveitando esse tempinho em casa para ler muito, para colocar a leitura em dia, até porque não são poucas obras adotadas pelo Primeiro Mundo, só no primeiro trimestre temos 3 livros. Então, gente, realmente aproveitem o tempo de vocês para ler bastante, para colocar a leitura em dia, até porque depois vocês não poderão falar que não tiveram tempo. Quem gosta de ler, aproveita esse momento para deitar na rede, no sofá, ou até mesmo na cama, né, para colocar o livro na cabeceira e continuar e ter um ritmo de leitura, para ter sempre essa leitura contínua. E quem não gosta também é uma ótima oportunidade para aprender a gostar. Sei que nós estamos passando por um momento difícil de confinamento, mas logo logo isso vai passar e nós voltaremos a ter as aulas presenciais. Por enquanto, os nossos encontros serão por aqui. A nossa primeira aula online é sobre o livro O Conde de Monte Cristo, é a segunda obra adotada no primeiro trimestre do 8º ano. Essa obra foi escrita por Alexandre Dumas e traduzida e adaptada por Heloísa Prieto. A obra original, gente, tem mais de 1.500 páginas, 1.600 e pouco aproximadamente. Então, seria completamente inviável trabalharmos uma obra tão densa já no 8º ano. Por isso, adotamos a tradução e a adaptação da Heloísa Prieto, que é uma excelente obra também. Aqui eu trouxe uma sinopse para quem ainda não teve contato com a obra, espero realmente que a maioria já tenha começado a leitura, mas para quem ainda não teve, eu trouxe uma sinopse para a gente se situar aqui, né, na história, no enredo. O personagem principal se chama Edmond Dantes, e às vésperas de seu noivado, ele foi traído. Uma denúncia falsa de conspiração política e um procurador corrupto o conduzem sem julgamento à prisão. Lá ele conhece o Abade Faria, também prisioneiro, que o ajuda a desvendar a traição e lhe ensina ciências e línguas. Depois de 14 anos, Dantes consegue fugir. Adota o nome de Conde de Monte Cristo e sua razão de viver passa a ser a vingança contra aqueles que o traíram. Essa sinopse contém muito spoiler. Sei que a sinopse geralmente contém um pouco de spoilers, mas vamos lá, não tem jeito. A gente vai acabar contando um pouco da história mais pra frente. Eu vou tentar segurar um pouco, vou tentar não contar o final, não contar muito para vocês também lerem por conta própria. Mas por enquanto, o que a gente precisa saber é que a história é sobre um marinheiro que foi traído, né? Às vésperas de seu noivado, como eu disse aqui, como nós lemos aqui, né? Ele foi conduzido à prisão sem nenhum julgamento, né? Por um procurador corrupto, e lá ele fez uma amizade, conheceu o Abade Faria, que também era um prisioneiro. Depois de 14 anos, conseguiu fugir, adotou o nome de Conde de Monte Cristo, por isso o nome da obra. Tá bom, gente? E aí a razão da sua vida passou a ser a vingança contra aqueles que o traíram. É uma história densa de vingança mesmo. Vamos conhecer agora os personagens. Edmond Dantes é o Conde de Monte Cristo, como eu disse anteriormente. Mercedes é ex-noiva de Dantes, casa-se com Fernand Mondego. Fernand Mondego é primo de Mercedes, que declara o seu grande amor por ela. Junto com Danglars, denuncia Edmond Dantes. Ele se tornou o Conde de Morcerf. Danglars é um homem invejoso de tudo e de todos. Se tornou um rico banqueiro que também ajudou na traição de Edmond Dantes. Villefort é procurador régio. Foi ele quem mandou prender Dantes no castelo de If. Aqui está em francês, como vocês podem ver. Nortier é pai de Villefort e o destinatário da carta. Abade Faria é um prisioneiro no castelo de If, amigo de Dantes, que tinha fama de louco, morreu de um ataque. Como eu disse, contém spoiler. Albert de Morcerf, filho de Mercedes e do conde de Morcerf, Fernand Mondego. Nós temos também o Sr. Morrel, que é proprietário não só do navio Faraó, como também da valiosa carga que trazia em seus porões. Maximilien Morrel, filho de Pierre Morrel, que era o empregador de Dantes, dono do navio Faraó, né? E o Pierre Morrel era protegido do Conde de Monte Cristo. Eidia era filha de Ali Pachá, foi vendida como escrava aos turcos por Fernand de Morcerf na sequência da sua traição. O Conde de Monte Cristo a adquire ao comerciante de escravos e leva para Paris com o objetivo de desonrar Fernand de Morcerf. Bom, agora eu vou falar um pouquinho do enredo. Infelizmente não tem como não dar spoilers. Farei conforme fazíamos nas nossas aulas presenciais.
supondo que vocês leram o livro em casa, falarei um pouco dessa primeira parte da obra para a gente interpretar, para a gente realmente entender sobre o que se trata. O Conde de Monte Cristo tem como cenário a França nas primeiras décadas do século XIX. Narra a história de Edmond Dantes, um jovem humilde, porém feliz com o pouco que tinha. Edmond Dantes é um marinheiro que, após meses viajando a bordo do Faraó, retorna para reencontrar o pai e a noiva Mercedes. Após a morte do capitão do navio, ele é designado a ser o próximo capitão do Faraó. Edmond era alvo de inveja tanto pelo futuro promissor como marinheiro, quanto pelo amor da bela Mercedes. Dono de uma ingenuidade, Edmond foi uma presa fácil para a inveja de Fernando Mondego, Danglars e Villefort. Como vocês podem ver, esse jovenzinho da foto era realmente muito ingênuo, apaixonado pela Mercedes, tinha um futuro muito promissor e estava a bordo do navio Faraó quando, infelizmente, o seu capitão faleceu. E quando chegou ao porto, descobriu que seria designado ao cargo de capitão no lugar do antigo capitão. Ele fica felicíssimo, vai correndo dar a notícia a Mercedes, né? Ele tinha ficado meses viajando, estava ansioso para encontrar a sua amada e vai correndo dar a notícia a Mercedes. O Fernand Mondego, que era primo de Mercedes, era apaixonado por ela também, fazendo de Edmond Dantes seu grande rival, enquanto que Danglars invejava Dantes por ter sido indicado como capitão do navio, cargo que Danglars almejava tanto. Então nós podemos ver aí duas pessoas que invejavam o nosso protagonista. Um que era o Danglars e o outro que era Fernand Mondego, os dois por motivos diferentes. Fernand Mondego era apaixonado por Mercedes, namorada do Edmond Dantes, e o Danglars queria muito o cargo de comandante, de capitão, que foi ocupado pelo Edmond Dantes. Juntos, os dois tramam contra Edmond, escrevendo uma carta denunciando. Eles denunciaram Edmond Dantes de conspirar contra o rei. Na carta inventaram que Edmond era um espião de Napoleão Bonaparte. Na época isso era um crime grave. A denúncia não poderia ter sido levada a sério, poderia não ter sido levada a sério se não tivesse caído nas mãos do promotor Gerard de Villefort. O promotor não tinha nada contra Edmond, contudo tinha que mostrar pulso forte contra os bonapartistas como disfarce e proteção a seu pai, que contrabandeava informação a favor de Bonaparte. Então a gente pode ver aí um conflito entre pai e filho. O Villefort tinha que proteger o seu pai, não tinha nada contra Edmond Dantes, mas acabou condenando Dantes para acabar com qualquer prova contra o seu pai. Protegendo assim ao próprio pai, Villefort não se importou com a inocência de Edmond Dantes e o condena na prisão do Castelo de If, onde diziam que ninguém nunca conseguiu escapar. Essa prisão fica numa ilha, no mar, e realmente ninguém nunca tinha escapado de lá. Na prisão, Dantes conhece o padre, Abade Faria, que na tentativa de fugir cava um túnel, mas vai parar na cela dele. E assim começa uma amizade entre os dois. Eles se tornam grandes amigos, juntos tramam a fuga da prisão. E enquanto isso, o padre ensina muitas coisas ao Dantes, como literatura, ciências e até outros idiomas. Vamos analisar um pouquinho essa obra, A gente pode perceber já que essa obra é cheia de reviravoltas. O Dantes, que era o mocinho, acaba sendo preso injustamente. Temos também romance. O jovem Dantes apaixonado pela Mercedes, mas acaba que acontece um conflito e os dois são infelizmente separados. A Mercedes acredita que o Dantes havia morrido e casa-se com o Fernand Mondego. Nós temos também uma obra que trata da política, drama, intrigas, traições. Cada personagem foi minuciosamente bem construído e com fortes personalidades. Mesmo tendo como foco o protagonista, Edmond, e seus inimigos, outros personagens secundários surgem acrescentando uma dose de terror e aventura à obra, como é o caso do Abade Faria. Além disso, o Conde de Monte Cristo traz uma ideia de vingança bastante forte, de que a morte não é o melhor castigo. Na obra, a vingança só é plena e válida quando a vingança causa muito sofrimento e dor àqueles que praticaram o mal.
Contudo, também traz a mensagem de esperança de que os dias melhores sempre virão. E mesmo que esteja nos momentos mais difíceis, como, né, foi um caso extremo na vida do Edmundo Dantes, é necessário sofrimento extremo para poder usufruir de uma extrema felicidade. Eu vou parar por aqui. Claro que a história se aprofunda muito mais, mas nós falaremos sobre isso na próxima aula, porque vocês precisam dar continuidade à leitura. Espero que vocês aproveitem bastante o livro, que vocês gostem da obra, e a gente se encontra na semana que vem. Um beijão, aproveitem!